vida profissional, sobre como viver o evangelho, sobre o ambiente de trabalho, tudo isso. Então a gente já começou a iniciar brevemente esse tema naquela ocasião. Mas, depois daquilo, nós tivemos algumas exposições de textos bíblicos tratando sobre esse assunto, tratando sobre esse tema. Então, na semana retrasada, nossos domingos ensinam um pouquinho sobre Colossenses 3. Ele deu os primeiros 4 versículos de Colossenses 3 e nos falou que nós precisamos focar nas coisas do alto e do sol, pensar naquilo que é alto, não naquilo que é terra, porque nossa mente, vocês estão unidos com Cristo de Deus, vocês já ressuscitaram com Ele, quando o Cristo aparecer, Ele também vai ter nosso glória, nós estaremos com Ele, então é mais ou menos essa ideia do que isso está acontecendo. E o pastor Bruno nos ensinou naquela ocasião é que nós precisamos ter prioridades celestiais, nós precisamos ter as coisas que o Senhor considera como importantes, como importantes para nós. Então, foi mais ou menos isso que ele falou para a gente pegar. Foi mais ou menos isso que ele nos ensinou aqui na primeira semana. Na semana seguinte, ele pegou o gancho lá no versículo 5 ou 6 segundos, assim, em que Paulo fala que o amor ao dinheiro, ou a avareza, é idolatria. E aí ele expôs um pouco para nós sobre como o amor ao dinheiro é problemático, que nós não deveríamos idolatrar o dinheiro. Nós não deveríamos olhar para o dinheiro como uma coisa pela qual nós devemos viver em função dele, ou em cima da qual nós devemos falar todas as nossas decisões. Então, o nosso nos ensinou semana passada sobre isso, sobre que o dinheiro não deve ser nosso ídolo, não deve ser nosso Deus, não deve ser a nossa adoração. O Senhor Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, aquilo a que você mais dá valor, isso é o que realmente importa para você. Então, mais ou menos nessa direção que a gente veio para aqui. E na conversa de hoje, vamos ver agora se eu posso tentar muito bom. Na conversa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como vamos dedicar a Jesus. Então, hoje nós acabamos de contar sobre esse texto e nós vamos ler, né? Nós vamos entender melhor um pouco quem foi Maria, como ela agiu, por que ela se dá importante, por que ela estava um exemplo para nós. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto e falar em Lucas 10, 42. A proposta aqui hoje é que nós saiamos aqui encorajados e motivados a ouvir mais do que fazer. Eu quero que a gente saia daqui mais encorajado a ouvir o Senhor, a ouvir ao que Ele tem a dizer, do que a fazer muitas coisas. E vocês vão entender conforme eu falando sobre esse texto, o que eu quero dizer com isso. Então, com isso em mente, vamos fazer a leitura dessa passagem, Lucas 10, do 38 ao 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa se minha irmã tenha me deixado sozinho no serviço? Diz-me que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vocês podem ver que você tem fiel, a gente não também parece que não presta igual o joinha, muito bom mesmo. Músicas que cantam a Bíblia são bons, porque eles fazem memorizar a escritura. E a gente vai pensar um pouquinho sobre essa passagem que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas é um dos evangelhos chamados sinóticos, são escritos na mesma perspectiva, Mateus, Marcos e Lucas. Apesar disso, essa é a história de Lucas, você não vai encontrar em outros evangelhos. Existe uma crença de que esses evangelhos sinóticos eles foram escritos muito antes de João. João é o evangelho escrito lá no final do primeiro século, no finalzinho da vida de João, ele tem um foco muito diferente, ele tem uma pegada completamente diferente de outros três. Existe uma crença de que os evangelistas, os sinóticos, tinham uma preocupação em preservar a identidade da família de Betânia, que é essa família. Essa família aí é a família da qual João fala no capítulo 11. Então tem Lázaro e tem essas duas irmãs, Marta e Maria. E João fala um pouco mais claramente sobre eles, sobre o relato da ressurreição, e certamente isso foi uma história que ficou muito conhecida. E no próprio Evangelho de João, inclusive, se relata que o pessoal estava tentando matar o Lázaro, porque eles viram um símbolo do poder de Jesus. Então, há essa crença entre alguns estudiosos de que os sinóticos não citam essa história, não falam de Lázaro, por uma tentativa de preservar a segurança deles mesmos, para não falar muito sobre ele, ou de vida, etc., para não ficar expondo muito da história, se ele deixa uma coisa mais conhecimento interno da igreja, sabe? Lucas ele não relata Lázaro nessa passagem,
Mas ele falou desse ponto aí dessas duas irmãs, numa ocasião que Jesus estava passeando pela região. Então, elas são dessa família, como eu falei, pensando em Betânia. Aqui a gente vai ter. Aí, não sei se Deus foram antes, essa foto aí vai dar pequena, vocês não vão conseguir ver também, mas tem uma placa interessante lá para os túmulos. É o túmulo de São Lázaro. Essa é a coleção bíblica, se quiser colocar onde Lázaro esteve enterrado no tempo. E isso fica pertinho de Jerusalém, fica bem pertinho de Jerusalém. Em algum lugar de peregrinação religiosa até hoje, porque é um evento bem significativo na história do cristianismo. Como é que Jesus foi para lá? Pelo que João relata, ele tinha uma relação pessoal com essa família. Chega no versículo 4, 5, João 11, ele fala uma coisa ali de Jesus amava Lázaro, a Marta, ele amava os três. Mas não uma frase que os evangelistas falam com muita frequência. Então, quando o João fala sobre isso, João está falando não no sentido de Jesus amou a humanidade, não é disso. Ele está falando de amor de amizade. Jesus era amigo pessoal dessa família. Jesus, direto, quando passava pela região, ficava hospedado na casa dessas pessoas. Então, era uma amizade pessoal de Jesus com a sua humanidade. Então, essa é uma família de pessoas que são amigas de Jesus. E nessa história de João 11, quando nós morre e tudo mais, nós conhecemos um pouquinho mais do caráter da fé dessas duas mulheres. As duas mulheres, quando Jesus chega para elas, depois de Lázaro tinha morrido, elas falam uma coisa na linha de: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, elas têm certeza de que Jesus tem poder para lidar com a enfermidade. Tranquilo. Na verdade, a própria Marta, em uma conversa que ela tem com Jesus, ela diz: eu creio que você é o Filho de Deus, que esses que viverão o mundo. Então, você tem uma conversa muito clara de quem é Jesus. Então, a relação delas aí com Jesus é uma relação bem explícita de: nós sabemos que você é o Messias, nós amamos você por isso. Então, essa é a natureza desse relacionamento que eles estabelecem. Nós somos uma família que sabe quem é Jesus e que é amiga de Jesus. E nessa ocasião, nesse texto que a gente acabou de ler, elas decidem receber Jesus, mais especificamente Marta. Tanto em João como em Lucas, o que a gente vai ver é que esse que fala Marta e Maria. Então, provavelmente Marta era a irmã mais velha. E nessa passagem a gente vê que Marta recebeu Jesus em sua casa. Então, alguns acreditam que Marta era uma viúva que morava ao seu irmão, com seu irmão, mas a casa é de Marta, ela é a senhora da casa. Então, ela é responsável por receber as pessoas. Então, isso é uma coisa importante para a gente talvez entender um pouquinho do comportamento do Marta. E aí eu já vou adiantar que eu tenho a sensação de que muitas vezes se fala sobre esse texto, se faz muita injustiça à pessoa de Marta, colocando ela como uma mulher fútil, ou como uma mulher birrenta, coisa do gênero. E minha proposta nesse começo é fazer vocês entenderem que não é bem assim. Marta tem seus motivos para agir dessa forma. Mas o que a gente pode tirar até esse momento é que a gente sabe que essas duas mulheres é que as duas amam o Senhor. As duas são amigas de Jesus. As duas se relacionam com Jesus. Toda essa família tem encaixada com Jesus e tem travessias. Então, nessa conversa de hoje, a gente vai tentar responder essa pergunta que eu coloquei lá no começo. Como se dedicar a Jesus de um modo que seja agradável a Ele? E a gente vai ter dois modelos aqui de dedicação a Jesus. E um é mais agradável a Ele do que o outro. Então, com isso em mente, nós vamos olhar para 5 atitudes das irmãs de Betânia, Marta de Betânia e Maria de Betânia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre 3 coisas para nós evitarmos e 2 para nós praticarmos. Então, eu vou falar primeiro de Marta, coisas para nós evitarmos, depois coisas para nós praticarmos, por exemplo, de Maria. Tá? Então, com isso em mente, beleza, vamos lá. Vamos olhar para a passagem que a gente acabou de ler aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a nossa atenção nessa passagem é que Marta, ela cometeu o erro de se ocupar daquilo que era menos importante. Na passagem, nos primeiros versículos, ela fala que Marta estava ocupada com muito serviço. Tá, vamos tentar visualizar um pouco o serviço de Marta. Isso aqui é a leitura da última ceia de Davi. Presta atenção na mesa que Davi tinha. Essa comida assim, são 3 homens, vários deles trabalhadores braçais, pescadores, coisas do gênero, não era um celote provavelmente treinamento militar. Você acha mesmo que 12 caras estão comendo uns pedacinhos de pão com mais um presente? Negativo, senhor. Eles devem levar um prato pesado. Agora, a comida não se cozinha sozinha, a comida não se faz sozinha, alguém tem que fazer essa comida. Então, e assim, são os 3 aí, mas tipo, as 2 pessoas que acompanhavam o mundo de Jesus também, algumas mulheres. Então, assim, papo de 15 pessoas tranquilo, papo
dentro da casa dela, tranquilamente. E 15 pessoas, as quais são homens que provavelmente morrem bem, morrem sério. Então, assim, é trabalho pra caramba. Eu não sei se você já teve a ocasião, o prazer ou o desprazer, dependendo da situação, de organizar uma festa de família. Ah, não morria no São Miguel, 50 pessoas. E aí, 50 pessoas, aí acaba o refrigerante direito, que sai da lá, e a coxinha, o óleo que esquenta direito, a máquina que esquenta o óleo, aí foi na manela, aí esquenta. Um caos, dá trabalho pra caramba, estresse todo mundo, e todo mundo terminava fazendo assim: por que a gente vai fazer isso? Por que a gente mas por que a gente fez isso? Não precisava. Então, se você já passou por essa experiência, você tem um pouco de noção do que o Marco está passando nesse momento. Organizar um evento aí para umas 15 pessoas assim, que vem com fome, vem brava, pô, dá trabalho, dá trabalho. E ela é a senhora da casa, ela é uma campeã. Então, uma coisa também importante que a gente não tem em mente aqui é que, para os orientais, a hospitalidade era algo muito importante. A forma como você recebe alguém na sua casa diz muito sobre quem você é, a sua identidade e como você se importa com essa pessoa. E pensa que Marta, ela sabe que Jesus é o Messias, ela sabe disso, ela sabe que que é o rei de Israel. Então, na cabeça de Marta, ela está recebendo um rei na casa dela. Ela está recebendo um rei, não um rei, ela está recebendo o rei, ela está recebendo o Messias. Então, assim, ela, como anfitriã, se sente na obrigação de dar uma recepção digna daquilo que ela consegue. Ela conhece uma recepção digna de um rei, do Senhor Jesus, do rei, do Messias. Ela está recebendo o Messias na casa dela. Então, esse é o nível de preocupação que ela tem. Ela quer receber o Messias bem na casa dela, porque ela quer dizer assim: o Messias nessa casa ele é bom. Nessa casa nós damos o melhor para o Messias. Ele recebe, ele merece o melhor que a gente tem para oferecer aqui. Então, essa é a mensagem que Marta está tentando passar. Então, é desse lugar mental que Marta está partindo. Ela está querendo receber o Messias, ela está querendo receber o Messias, ela está querendo abençoar o Messias como lhe é devido como uma criança. É a forma que ela tem de servir nesse momento. Então, tudo isso que eu estou dizendo para a gente pensa, o trabalho de Marta, que ela estava fazendo nesse momento, é importante. Alguém tem que fazer comigo. Eles vão fazer de viagem com os discípulos, estão cansados. Alguém tem que botar água para eles beberem, alguém tem que. Conforme eles estão comendo e conversando, alguém tem que substituir as coisas, alguém tem que servir essa galera. Então, o trabalho de Marta não é um trabalho fútil, não é um trabalho fresco, não é um trabalho esperto. O trabalho de Marta é muito importante. A gente precisa ter isso claro. Que alguém precisava servir Jesus e alguém estava sempre servindo Jesus. Tinha sempre alguém fazendo esse papel. É que normalmente esse papel não vem à tona, porque é um papel de suporte para que a mensagem de Jesus tenha o primeiro plano. Nessa ocasião, deu um pouco de atrito a situação. E aí, meio que Jesus incorporou isso à sua mensagem. Por isso a gente tem essa história aqui. Mas sempre tinha alguém fazendo isso. Nem sempre essa pessoa, normalmente uma mulher, ela estava na história. Mas sempre tinha alguém servindo Jesus e possibilitando que o ministério dele acontecesse. Ele não precisou. Se Jesus tivesse que ficar se preocupando em cozinhar todo dia, ia ficar difícil de poder fazer cerimônia de várias horas. Uma coisa meio que disputa fora. Então, de novo, o trabalho de Marta aqui era muito importante. E nessa passagem aqui, aí ninguém mais essa fala, não, porque vocês estão trazendo com palavras diferentes, mas o princípio é o mesmo. Falou que Maria estava fazendo, e falou assim: Marta, porém. Porém, obviamente, com uma posição, está contrapondo a postura de Marta à postura de Maria. Então, o que Marta está fazendo é o oposto do que Maria está fazendo. Maria agora vai escutar. Marta está inquieta, vai ser uma abelha de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, pega coisa, traz coisa, tira prato, põe prato. Ela está fazendo isso. Então, para ela fazer isso, ela precisou abrir mão de ficar na sala ouvindo Jesus falar. Porque ela não conseguia fazer outras coisas. Ela servia todo mundo, ela parava e escutava. Então, ela está correndo na cabeça dela. Alguém tem que fazer isso, né? A comida não vai ser servida sozinha, então alguém tem que fazer. Então, ela pegou isso para si. Em pegar o serviço com as mãos, ela abandonou o serviço com os ouvidos. Porque ela precisou fazer uma escolha. Então, para servir com as mãos, ela parou de servir com os ouvidos. E aí ele morou o problema. E esse foi o problema aqui de Marta. Ela escolheu uma coisa importante em detrimento de uma coisa ainda mais importante. Não é que ela estava fazendo uma coisa inútil ou fútil. É que para fazer essa coisa útil, ela deixou de fazer algo ainda mais útil. Então, o problema de Marta aqui, em última instância, foi um problema de priorização. Ela escolheu uma coisa e abriu mão da outra, e ela escolheu errado. Tem uma analogia que a gente usa no trabalho que eu acho bem pertinente aqui. Talvez você já tenha ouvido falar isso também. Vamos ter que deixar esse prato cair. Qual é a ideia? Que alguém gosta de sair balançando tudo. Você tem 4, 5 projetos, você tinha 2 pessoas,
vai dar certo, você tem a ajuda do todo mês, confia. Então você fala, olha, vamos começar a escolher quem que vai dançar nessa história. Esse aqui vai ser entregue. É isso, é o seu melhor impacto vai ser entregue. Na nossa vida pessoal também acontece uma coisa parecida. Também existem muitas coisas importantes para aprender a fazer. E aí começa no diagrama ali, assim, tem trabalho, amigos, escola, outras coisas de família, crianças, marido, cônjuge, enfim. E aí vão colocar hobbies, e outros vão colocar, sei lá, tantas outras coisas que vão aparecer na história. A verdade, ninguém consegue fazer o que essa desenho está fazendo aí. Não é uma questão de se vai cair ou não vai. Vai cair, isso é dado. A questão é qual. A questão é qual. E o problema de Marta ali é que ela escolheu errado o prato que ia cair. Ela deixou cair o prato de ouvir ao Senhor. E aí Jesus vai falar sobre isso, mas de modo semelhante, nós também precisamos colocar a gente nessa escolha aqui. A gente pode ser um dia, a gente tem 8 mãos, vai conseguir escolher todos os pratos, os pratos estão girando, se você percebeu, você está rodando. Você pode ser elogio por isso, achando que você vai conseguir dar conta de tudo, vai fazer tudo e vai dar. Não vai. Alguns pratos vão cair. Faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa natureza finita. A questão é, quais pratos você vai deixar cair? Quais pratos você vai deixar tomar, quais que você não vai conseguir dar conta? Você vai ter que escolher alguma coisa para não dar conta. Essa é a realidade. O que nós vamos levar isso? Não é que Jesus deixa o prato cair. Eu te mostro. Mas nós vamos ter que revisar o controle. Eu não vou ler tudo, porque mas nessa passagem aqui, Jesus está na cidade, e aí ele cura uma galera um dia, e aí eles vão dormir, eles saem no dia seguinte, no mês do orar e tal. Ok. Aí a galera, no dia seguinte, foram curadas 70 pessoas ontem. Obviamente vai ter outras 150 no dia seguinte para serem curadas. E aí, cadê Jesus? Cadê Deus? Sumiu? Tá. Aí Pedro vai procurar Jesus, os outros discípulos acham ele, mestre, está todo mundo te procurando, cadê você? Jesus diz assim, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pegue. Foi para isso que eu vim. Por que eu estou dizendo que Jesus deixou cair para lá pegue? Porque ele escolheu não curar mais ninguém nessa cidade. Todo esse povo que estava querendo ser curado por Jesus, ficou querendo, não vai ser, não vai embora. Jesus foi embora, acabou, ele não vai, o dia da cura foi ontem, hoje não vai cura. E toda essa galera estava doente continuou. E foi uma escolha de Jesus, Jesus sabia disso. Mas ele entendeu que para ele, o ministério dele era mais importante ele sair dali, ir para outro lugar, e ensinar lá, do que continuar curando nessa cidade. Porque ele quis fazer uma escolha. Ele se fez carne não pode ser presente. Ele se tornou humano, ele se tornou limitado. Então, na limitação dele, ele fez uma escolha. Então, se até Jesus fez uma escolha e deixou alguns pratos para ele, você também vai ter que fazer essa escolha. A questão é que muitas vezes nós não queremos fazer essa escolha e essa escolha é feita por nós. Essa escolha é feita involuntariamente. No caso de Marta, eu tenho certeza que ela queria ouvir Jesus estava falando. Marta não era uma pessoa desinteressada, tinha nenhuma evidência nas evangelhos para questionar isso, mas ela fez uma escolha. Em pegar o serviço do mestre ali, ela se viu forçada a abrir mão do serviço de ouvir as coisas. E isso exigiu um problema que ela fez aqui. Esse foi o erro dela. Então, por isso que eu falei aqui, eu gostaria que você ideia em mente. Ouvir a Jesus é maior e mais importante do que fazer coisas. Tanto na nossa vida como inclusive fazer coisas para Jesus. Ouvir a Jesus e ouvir ele dizendo, tanto no sentido de obedecer, quanto no sentido de prestar atenção no que ele está dizendo, no sentido de audição. Ouvir o que ele diz é mais importante do que fazer coisas para ele. Essa é a lição que a gente está tentando com Marta. Então, só o primeiro erro que a gente vê Marta comentando aqui. Ela foca sua atenção em coisas menos importantes. O segundo erro que a gente vê Marta cometendo é que Marta ela estava preocupada em inquieta. Eu vou procurar essas palavras no meio, né? Sempre dar uma procuradinha. O que eu descobri quando eu olhei preocupada? Não quer medicamentos, alguma coisa assim. Significa essa coisa, não tem nenhum significado escondido, não, é isso mesmo, está preocupado, né? Ninguém foi muito feliz no Brasil. Algumas outras traduções são quase populares, mas essa aqui, ninguém foi muito feliz. Está preocupado, eu sinto preocupado com o que no dia a dia. Essa palavrinha, ela usa em várias outras ocasiões, vou mostrar um outro texto para vocês depois que muda essa palavra, mas isso reflete o estado interno de Marta. A outra palavra, essa outra aí de turibase, uma coisa assim, ela traz uma ideia de inquietação externa. Então ela estava ansiosa internamente.
isso se manifestava nos braços agitados dela. Vai faz aqui, faz ali. Ela fala assim, ela internamente sabe o que é. Porque ela não poderia estar fazendo muita coisa, mas não tem muita por dentro, ela não estava. Ela estava preocupada porque claramente alguma coisa não estava dentro do controle, ela não estava dando conta, ela estava vendo os pratos acumulando e o próximo prato ainda não saiu, o pessoal estava ficando com sede, não tem nada. Ela estava, alguma coisa estava dando errado, ela começou a ficar ansiosa, sabe, preocupada internamente. Isso estava também manifesto nas suas atitudes externas, ela estava muito agitada. E Jesus nota isso, Jesus olha para ela, que ela estava em que era óbvio de perceber, mas Jesus olha para dentro dela e vê também que ela estava ansiosa e realmente preocupada. Então Jesus, ele faz essa leitura dela nesses dois sentidos. Isso é resultado do quê? Isso é resultado dela ir além do que era necessário. Porque ela está fazendo um esforço para dar uma recepção digna do Senhor. Mas ele não pediu uma recepção digna do Senhor. E aí que está o problema, ele não pediu isso dela, ele não pediu que ela fizesse tudo isso, ele não pediu que ela desse o melhor banquete para o Messias, porque o Messias para na casa ela precisa fazer um banquete do rei dos reis. Ele não pediu isso dela, ele não deu esse resultado, então ela está indo além do que era necessário, e ela precisa desse esforço adicional dela, esse cansaço, essa inquietação, essa agitação, essa perturbação interna, então ela está indo além do que precisava, ela está indo além do que ela precisa. Ela está, perceba, não é que ela é fútil, por exemplo, ela está tentando dar o melhor dela. Só que o melhor que Jesus esperava dela é um melhor diferente do que ela estava dando. Ela estava dando o melhor, se sacrificando, se esforçando, se cansando, mas Jesus nunca pediu isso para ela. Jesus nunca falou para ela fazer isso. Não foi isso que Jesus queria que ela fizesse. E aí que mora esse conflito que ela está fazendo da expectativa de Jesus. E perceba que a gente está descrevendo aqui um dia, é um evento, é um momento da vida de Marta e Maria, um dia que Jesus foi lá e rolou esse estresse. Como é que seria a vida de Marta se ela vivesse assim continuamente? Sempre preocupada e sempre inquieta. Felizmente, alguns de nós conseguem responder essa pergunta por experiência própria. Como seria viver inquieto e preocupado continuamente? E não, eu desejo dizer que não é uma vida boa, porque é uma vida muito cansativa, você se cansa fisicamente. Mas beleza, físico, se você tiver uma momento de sono equilibrado, você consegue descansar o físico. Mas o mental, não sempre. Não sempre. Quando você está sempre nesse estado de preocupação, inquietude e tensão, você acorda e continua cansado. Você não descansou sua mente, você está sempre preocupado, sempre tenso, sempre pensando que alguma coisa vai dar errado. Essa é a marca da vontade, mas muitas vezes é assim que alguns de nós vivem continuamente, meses, anos talvez. E às vezes é porque a gente está tentando fazer coisa além do que precisa. Às vezes a gente está indo para a mesa de animal. Não lembro, querendo dar o nosso melhor e fazer o melhor, chegar longe e fazer. Inclusive às vezes para Deus, tá? Às vezes é para Deus. E mesmo assim a gente colhe o mesmo resultado de Marta, que é preocupação e inquietude. Porque a gente está indo fazendo coisas que Jesus nunca pediu que a gente fizesse. Jesus nunca olhou para nós. E olhou e pediu isso. Eu falei para vocês que tinha algumas passagens que usavam essa mesma palavra, esse clima, todos os crianças. Duas aulas com ele. A primeira de Pedro, quando ele fala que nós devemos mostrar toda a nossa ansiedade no Senhor. E a outra é Paulo aos Filipenses, quando ele, meio complementando uma ideia de Pedro, ele fala como a gente deveria lançar essa ansiedade em Deus, que é por meio da oração. Então, talvez se Marta tivesse apresentado esse espírito dela um pouco antes para Jesus, ela não tivesse precisado chegar nesse ponto, de quase explodir e ser provocador, inclusive. Talvez ela não precisasse chegar nesse ponto de estresse. Talvez se ela tivesse falado com Jesus antes e perguntado o que ele acha, e falado que ela está preocupada com isso, talvez ela não precisasse chegar nesse extremo. Assim como a gente também. Se a gente chegar para Jesus e contar para ele onde o calo está apertando, talvez a gente possa evitar ele passar por esse cenário de estresse, de preocupação. Talvez ele vai dizer para a gente que, olha, eu entendo que você está estressado, está preocupado com isso. Só lá estava com isso. Às vezes a resposta vai ser muito que a gente pensa. Às vezes não é uma super técnica de gestão complicada, às vezes é só largar. É só parar de fazer, não tem por que estar fazendo isso. Às vezes é só deixar. E tudo bem. E isso que Jesus está ensinando para a Marta aqui. Jesus está ensinando para ela, cara, não é que Jesus seja ingrato, não aprecia o que ela está fazendo. Mas ele está dizendo assim, não precisava disso. Não precisava, se precisava ser sacrificado não pedir isso de você. Eu peço outras coisas, não isso. Então, às vezes o nosso problema é o mesmo dela, e às vezes a nossa solução também é a mesma, às vezes a nossa resposta é não precisava. Perceba que Jesus não comenta sobre as atividades, ele não fala muito, o que ele fala é sobre o estado interno dela. Então, eu consigo concluir daí que Jesus não fica muito confortável em ver os seus seguidores
todo ansioso, que é ligado, parece que ele não gosta muito disso. Então, o Novo Testamento é repleto de passagens que para não ficar sendo obrigado pelo que quer que funcione. Então, eu acho que é uma coisa segura dizer que Jesus não gosta quando os versos ele expressões de tomar. Este ele não é. Ele não vai para sobre isso, ele não vai escolher que vai tomar, francamente. Achei eu abusado. Ele fala sobre isso, ele fala. Ele olha para lá com paixão, ele entende o que está acontecendo, ele fala: não precisava, não precisava. Então, de novo, eu falei para vocês antes: ouvir a Jesus, ouvir o que ele nos ensinava. É maior e mais importante do que fazer um monte de coisa. Então, se eu sei do erro, você está caminhando. Terceiro erro, eu estava falhado, eu vou falar assim. Mas antes, eu queria me perguntar se bom. Na nossa sociedade moderna, a gente tem assim, vocês aí de salão dos anos, né? Aí, talvez seja um pouco pequeno, mas a ideia é que o carinha correndo ali, ele está correndo no mercado, ele gosta do mercado, ele gosta das próximas amorosas, ele tem a casa, tem o trabalho, ele está correndo, né? Depois ele vai continuar correndo, e como é isso aí? Ele está uma máquina, não. A gente não é muito diferente, não. Pensa comigo. A maior parte de vocês aí devem ter pelo meu ensino médio. Alguns começam, por exemplo, eu comecei no ensino médio, eu comecei a fazer técnico e médio junto. Então eu já começo daí. Mas na adolescência eu tinha um cara cheio de fazer técnico à tarde e médio de manhã. Eu não médio na faculdade, eu vou fazer um cursinho para entrar na faculdade. Fazer faculdade, mas no menos que você vai ter que ir, não você não consegue passar na faculdade, você tem que trabalhar junto com a faculdade. Então você tem que trabalhar e estudar. Aí terminou, aí você fala assim, pô, graduei, formei, beleza, peguei o diploma. Você fala o quê? Pós, MBA. E assim, a roda continua girando, entendeu? A rodinha continua girando. A gente está sempre correndo atrás do próprio lado, sempre correndo atrás do médico. Não para. E a gente não entende nada, está sempre cansado, sempre dormindo pouco, sempre estressado, sempre. E aquilo, e não muda, não para. É sempre isso. É sempre essa rodinha de nós. Qual que é o problema aqui? Essa cultura é meio contagiosa. E o que mata eles aqui foi basicamente assim, não feliz que ela estava nesse cenário, ela falou assim, muito bonita essa outra parada aí no meio dos homens, achando que ela é muito bonita, né? Só uma pessoa, só um trabalho nessa casa do ofício, né? É mais ou menos essa ideia. É mais ou menos essa. Eu estou falando um pouco de bastante cidade que mata todos esses tipos de coisa. Mas eu acho que ela não sei o que ela disse, não. Ela reclama para Jesus, como eu falei, com uma linguagem tanto quanto atendida. Pediu para Jesus, talvez foi entender que seria descobrir da parte de Maria pela batizando, não sei, talvez seja por isso, mas ela se dirige a Jesus pedindo que ele intervenha na situação, pedindo assim, né? Senhor, você não me liga, não. Né? Então ela não é assim. Ela não está legal, ela não é assim. O estresse foi, deixa eu trazer ele para o lugar mais. Ela estava com tauré. E ela vem e olha para Maria paradinha, de forma nenhuma, Maria parada, enquanto eu estou me matando aqui com a camela, e Maria parada bem muito focada. Não, pô, isso é errado. E ela vem com aquela consciência de justiça de Jesus. Senhor Jesus, o senhor não está vendo isso é injusto? Eu trabalhando com uma louca, essa mulher parada. Ela vem com aquela consciência de, tipo assim, certamente, Jesus vai perceber, isso é errado. Obviamente, ele vai notar. Ele talvez não tenha percebido a situação, ele talvez não tenha notado, porque está muito preocupado com o sermão dele, que ele está falando. Ele não notou. Ele não tinha notado. E ele pariu no corpo de Maria. Então você imagina a frustração de Marta que ela ouve essa resposta do Senhor. Quando a gente ouve na música, mas para Marta, não imagina que você pensa uma palavra dessa de não. Ela deve ter feito se ela deve ter para fora. Porque ela está sem maneira de trabalhar. E Jesus fala assim: não, você não está certo, está fazendo bom. Mas então sou Deus que está falando, Jesus. Ele não tinha uma razão para não sair, sabe? Por quê? Essa cultura de preocupação, essa coisa de estar ocupado sempre se compartilha. Então, eu não acho que só ele tem que estar ocupado. Se o outro não está ocupado, o outro está errado. Está vagabundando, está ocioso, não tem interesse nas coisas de Deus. Se ele não sai com pelo menos 4 ministérios da igreja, não tem interesse. Não ama Deus. Se eu tenho pelo menos 4, não ama Deus. Não vai dar uma caricatura mesmo para dizer assim, o pessoal não veio na minha tal. Lembra que esse pessoal desinteressado? Não, às vezes o cara só tinha esse tempo para ver o vídeo. Às vezes eu não tinha tempo para ver o vídeo também no dia da lição, precisou dormir mesmo. Tudo bem, como eu falei. Às vezes eu tinha aquele tempo para fazer um TST, aí esse não pode resolver na igreja, porque não tinha que fazer. Sabe? Então, essa cultura da preocupação nos leva a nos tornar julgadores, a apontar o dedo do outro que não está tão ocupado igual foi muita gente falar, está vendo preguiçoso? Bom mesmo sou eu. Bom mesmo sou eu, que não estou nem conseguindo respirar. Tipo assim, é uma cultura tóxica no sentido de
Tipo, ela vai nos matando por dentro, mas nos faz querer matar o outro. E aí, tipo assim, a coisa tá louca aqui para a pessoa que vive nessa loucura. Quando aparece a situação na agenda dela, o que ela faz? Coloca outra tarefa no buraco. Ela vê um buraco na agenda e já ocupa outra coisa. Não consegue ver um bloco na agenda e já quer ocupar outra coisa. Porque não consegue ficar de boa, não consegue ficar. Pô, hoje eu vou dormir, vou dormir mais cedo hoje. Pô, hoje eu vou ler uma Bíblia, vou brigar com o cachorro. Sabe? Não consegue, porque está sempre combinando. Tem que ser produtivo, tem que ser produtivo, tem que ser produtivo. Parece que, pô, não sei se é o capitalismo que entra na cabeça da pessoa, não sei se é a culpa, porque, sabe? Na verdade, às vezes a pessoa, quando pensa muito nisso, muitas vezes tem um problema de valores aí. Ela entende que ela só tem valor quando ela está produzindo, ela só tem valor quando ela está fazendo, ela só tem valor quando ela está entregando coisas, quando ela está sendo capaz, quando ela está chegando, quando ela está alcançando. E ela olha para os outros da mesma forma, só tem valor no que entrega, só tem valor em produz, só tem valor no reino. Deus tem que produzir, Deus tem que ter fruto. E a gente esforça para ensinamento do Senhor para promover uma teologia de frutificação forçada. É uma coisa errada isso. E isso, como eu falo, no mundo acontece, mas às vezes quando a gente vai à igreja, é uma cultura de ativismo na igreja, tem que fazer mil coisas, e quando não tem coisa para fazer, a gente inventa coisa, a gente faz brotar ministério do nada, irmão, para ter demônio que nem estava lá. A gente faz emocionada, a gente inventa coisa para poder soltar, para poder chamar as filhas de Jesus. Jesus nunca pediu, a gente está querendo criar, porque a gente tem uma demanda muito grande por se sentir validado no nosso serviço a Jesus. Então Jesus nunca pediu essas coisas. Então, isso foi um outro personagem. Ela olha para Maria e ela tenta projetar em Maria a mesma coisa que ela está fazendo com si mesma. Jesus meio que corrige muito pelo contrário. Deveria inverter alguma coisa nessa história. Então, como eu falei, ouvir é mais importante do que fazer. Tem um salmo que eu gosto bastante, 127, que diz assim: se não for o Senhor o tutor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que dirige a cidade, será inútil sentir algo para o ar. Será inútil levantar sempre da metade, trabalhando arduamente para ele. O Senhor concede o som àqueles a quem ama. Quem criou o descanso foi Deus, quem criou o trabalho foi Deus. E a gente gosta de talvez perverter algumas coisas, descanso do diabo, trabalho de Deus, algumas coisas assim, sabe? Não é bem o que a Bíblia ensina. Na verdade, a Bíblia diz que o soninho que dá Deus, que gostoso, que você acorda e olha acorda de manhã e se pensa, pô, hoje tem calma, caramba. Isso que dá a Deus, isso que dá a Deus, isso dá a Deus, ele dá aos seus amados, mas às vezes a gente se inquieta tanto porque a gente não está ficando envolvido, a gente está ficando muito fazer. E a gente se estafa. Tá? Então, esse é o terceiro coisa que eu gostaria de enfatizar de mapa. Coincidentemente, a gente trabalhou com a marca esse tempo todo. Vamos falar agora de Maria, não vou chamar de Maria. Mas, de novo, eu queria que vocês enfatizar para vocês é isso. Os erros de marca não são os erros de uma pessoa fútil, os erros de uma pessoa superficial. Não. Uma pessoa que pega da Jesus e reconhece que Jesus é o Messias, quando a maior parte do religiosa da época estava na terra, isso é uma santa mulher de Deus. Eu preciso que isso fique claro. Isso é uma mulher de Deus. E ela está cometendo esses erros. Não é porque feijão com água com açúcar, não comeu feijão na faquinha na fé. Não. Isso é uma mulher de Deus, uma mulher muito piedosa, uma mulher que ama Jesus. E ela está correndo nesses erros. Então, vamos tentar olhar para outra mulher piedosa dessa história. Essa Maria, inclusive, era de João 12, que teve o traço de imagem de Jesus. Então, essa mulher é uma mulher muito sensível, aparentemente uma muito sensível à vontade de Jesus e para onde Jesus tem. E ela faz, eu gostaria de dividir em duas partes do que ela faz. A primeira delas é dedicar tempo ao Senhor. O texto diz que ela ficou sentada aos pés do Senhor. Então, isso é um costume da época, né? Eu não imagino Deus então. Não sei se Jesus não se acha que a sua visão mental de Jesus, você fica à vontade para desenhar. Mas liga dessa parte, é mais ou menos assim que ele se sentava, o mestre e os discípulos. O mestre sentado num banquinho, uma visão um pouquinho mais alta, os discípulos sentados em roda, no nível mais baixo, no nível. Isso é mais fácil para levar a voz e tudo mais. Então, era uma cena mais ou menos assim. Eu falo de fundo dele que estava de olho desgostada, é uma representação de marca. Então, é mais ou menos essa ideia do que está acontecendo aqui. Maria, ela senta junto com os aprendiz de Jesus e começa a ouvir o que Jesus está ensinando. Ela começa a prestar atenção no ensinamento de Jesus. E aqui, esse é o grande ensinamento que eu vejo nisso. Maria, ela dedica tempo
para ouvir Jesus, ela dedica tempo para prestar atenção no que Jesus está dizendo, ela dedica tempo para estar ali com ele, ela dedica tempo para prestar atenção nele. Isso demanda tempo de qualidade. E perceba, é tempo com o Senhor, não tempo com as coisas do Senhor. Tempo com as coisas do Senhor que estava olhando a Marta, ela estava servindo as coisas do ministério de Jesus. Mas Maria deu tempo para o Senhor e não para as coisas do ministério do Senhor. Tem uma grande diferença. Uma grande diferença entre você se preparar para servir ou fazer alguma coisa, você separar um tempo para só procurar com ele, falar com ele, ouvi-lo, trocar uma ideia, conversar, tudo mais. O próprio Senhor Jesus fazia isso. Na passagem que a gente não mais cedo, quando foi lá para Marcos 1, ele fez aquela coreia toda no dia anterior, na manhã seguinte, ele acordou bem cedo, se for num canto qualquer, e for lá. Jesus fazia isso. Jesus separava tempo para buscar Deus. Não porque ele faltava orientação, não porque ele tinha ausência de discernimento, ele estava perdido, não era por isso. Jesus separava tempo porque ele gostava. Ele gostava de falar com o Pai. Ele gostava de estar com Deus, ele gostava de orar, ele gostava de caminhar com Deus. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas, ou porque a gente não priorizou qual prato a gente quer deixar cair. Isso que normalmente esse prato tem com Deus, a primeira caída. Tranquilo, se você não pensou, vai embora, você não foi feito, não deu tempo, não, esse aí é o primeiro pai. Ou às vezes a gente deixa de fazer porque a gente não tem esse mesmo prazer. Maria de novo, porque ela gostava. O interesse dela foi fixado no que Jesus foi ensinar. Você foi para casa, o pessoal sempre tem logo o que Jesus ensinar. Aí, ó, você entrou imediatamente. Porque o interesse dela foi cativado. E às vezes o nosso interesse não é cativado pelas coisas do Senhor. Às vezes a gente não tem esse desinteresse, essa vontade de ouvir, essa preocupação em ouvir que Maria teve. E por isso a gente não consegue passar com Deus, porque a gente não está nessa missão pegada, a gente não encontrou esse mesmo prazer nas coisas do Senhor. Então a gente falha nisso. Então, essa é uma atitude que a gente deveria praticar. Gasta tempo com Deus, gasta tempo com Ele, falar com Ele, saber o que Ele quer, saber perguntar para Ele o que não tem outras coisas, perguntar o que Ele acha do que eu fiz. Senhor, eu respondi esse meu trabalho hoje, o que o Senhor achou? Não foi isso. O Senhor pensou, poxa, tive conflito na minha família hoje, não sei se foi certo, Senhor, viu minha? Sabe, é isso, gastar um tempo com o Senhor. Então, Senhor, hoje eu só queria te agradecer mesmo, o dia foi tão bom. Queria conversar com o Senhor um pouco de uma falar que o Senhor é bom, estou feliz. Eu vou te louvar, sabe? Maria queria fazer isso, ela queria estar perto de Jesus, ela queria gastar tempo com Ele. Então, essa é uma atitude que a gente deveria se esforçar em fazer. Mais uma vez, ouvir, mais importante do que fazer. A última atitude que eu gostaria de fazer aqui, eu separei ela o primeiro e agora o segundo mesmo ato, mas eu queria dar uma atitude um pouquinho diferente disso. Maria, ela ouve mais do que ela fala. Lucas, se você quer ler mais do que orar, por isso, por exemplo, com isso foco. Tem uma passagem do Eclesiastes que eu acho bem interessante, é meio dura, mas vocês vão entender por que eu posso cantar. Assim, quando for ao santuário de Deus, seja rebelde. Quem se aproxima para ouvir é melhor que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa a gente de Deus. Deus está nos céus e vocês estão abertos, por isso vai pouco. A pessoa vai entender tudo. Mas só que a ideia é que eu estou dizendo aqui, fazer uma oração longa então é errado. Não, Jesus possa a noite orando. Eu estaria condenando Jesus no doutorado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, o interesse de Maria, certamente Maria tinha muitas perguntas para fazer para Jesus. Sobre o reino de Deus, sobre Israel, sobre a coisa que acontecer. Tinha muita coisa que Maria queria saber. Assim como os discípulos também tinham muita coisa e mais. Mas Maria entendeu que aquilo era um momento de ouvir. Talvez ela tivesse suas angústias, seus problemas. Não é o momento. Aquele momento é um momento de ouvir. Maria se aproxima de Jesus com a mentalidade de aprender, de ser instruída, de ouvir o que ele tem dizer, de receber dele direcionamento, de entender qual a vontade dele, qual a preferência dele. A ideia que eu estou querendo expressar para vocês é que, se eu vou mexer a Deus, eu tenho 10 coisas para falar, Deus tem uma, dele tem primeiro. Cadê ele é mais importante? Porque ele está no céu e na terra. A vontade dele é mais importante que a minha. Então, se eu tenho uma coisa para dizer, e Deus tem uma coisa para dizer, eu vou primeiro ouvir o que Deus tem para dizer. Porque talvez depois de ouvir o que Deus tem a dizer, nem tenha mais nada para falar. Talvez o que ele vai me dizer já responda o que eu estou querendo, ou já nem o que eu estou querendo logo de cara, porque eu estou querendo isso. Sabe? Então, por isso, a gente tem que ter essa mentalidade de mais ouvir do que falar. De novo, ouvir aqui não quer dizer que você vai ler a Bíblia. Você ouve na oração também. Como eu tirei exemplo do pouco, quando você pergunta para o Senhor alguma coisa em oração, você está literalmente dizendo para Deus, Deus me fala o que você quer. Você está inclinando os seus ouvidos para ouvir a vontade de Deus. Então,
Então você pode ouvir por meio da oração também. O ponto não é o modo pelo qual você se relaciona a Deus, é a disposição de coração. Quando a gente se aproxima de Deus com a disposição de ouvir, com a disposição de entender o que Ele tem para nos orientar, com a disposição de ouvir o que Ele tem para dizer, aí sim a gente vai ser edificado, aí sim a gente vai crescer na fé, aí sim a gente vai progredir. Então, Maria, ela faz isso, ela não só gasta tempo, ela poderia gastar tempo e ficar falando desinvestada do que ela acha, da opinião dela, do que ela quer para a vida dela, dos sonhos, ela poderia fazer isso. Isso seria gasto tempo com Deus, mas não tempo gasto ouvindo a Deus. Então ela vai despejar um monte de coisa e Deus vai falar assim, eu já vou, posso falar ou é uma. Então, ela não só gasta tempo com Jesus, ela sempre aos pés de Jesus, ela ouve, e essa questão de ouvir também expressa um senso de humildade barra dependência, no sentido de que eu estou dizendo que eu não sei, eu preciso ser instruído. Estou dizendo que eu não consigo, eu não alcanço. Diferente do ativismo que eu vou fazer, eu vou ser piedoso, eu vou fazer tudo. Quem sempre ouve está dizendo assim, não sei nem o que é certo, não sei nem o que eu certo, não faço nada nem do que é para fazer. Vou sentar e vou ser instruído. Vou ouvir, vou perguntar para o senhor o que ele acha, vou perguntar a opinião dele. Quando ele me disser, aí eu faço. Perceba, eu não estou tentando menosprezar aqui o serviço cristão. Não estou tentando menosprezar que eu estava pregando aqui na frente, eu estava arrumando uma pessoa aqui, ou me trouxeava. Não estou menosprezando essas coisas. Estou dizendo que essas coisas deveriam ser fruto do ouvir, não a substituição ao ouvir. O fazer é uma consequência do ouvir. Nós ouvimos o Senhor, ouvimos o que Ele tem a dizer, e é assim que nós fazemos coisas. Quando nós passamos a fazer mais coisas do que ouvir, a coisa começa a ficar confusa e a gente começa a fazer coisa errada. Começa a fazer coisa que Ele nem mandou, o bônus, a gente começa a fazer coisa que Ele mandou não fazer, inclusive. Então a coisa começa a desatar quando a gente para de ouvir. Então por isso a gente precisa mais ouvir do que fazer. Tá? Então, essas eram algumas ideias aqui do que eu estou querendo expor para vocês. E como a gente cantou aqui, Maria, por escolher ouvir, ela recebeu essa boa parte. Essa boa parte é justamente essa mensagem, esse contato com o Senhor, esse entendimento da vontade dele, que é boa, agradável, que é perfeita, esse entendimento, essa revelação da orientação dele. Jesus disse em um outro momento que reis e profetas desejaram ver aquilo que os discípulos viam, que ouvia aquilo que eles ouviam. O privilégio de ouvir o Senhor Jesus instruindo é uma das honras mais altas que o ser humano pode ter. E essa é a boa parte que Maria escolheu, ela escolheu certo, isso que ela ouviu vai mais certo do que ela. Esse tempo que ela teve com Deus, isso que ela aprendeu com o Senhor, essa impressão que ela teve, essa admiração que ela desenvolveu por Jesus enquanto ela orava, enquanto ela estava com Deus, enquanto ela confessava os seus pecados. Isso quando a gente faz, a gente não perde. Depois que você aprende certas coisas de Deus, você não aprende mais, não tem como desver algumas coisas. Depois que você conhece quem Deus é, depois que você caminha com Ele há certo tempo, tem algumas experiências que quer dizer, passa tempo com Ele, perguntar as coisas para Ele, ouvir a resposta dele, ter a resposta na palavra, depois que você vê algumas dessas coisas, você não perde mais. Você, assim, tem certas coisas que você pode vir alguém com uma teologia muito boa, mas dessa não gosta. Eu estive com ele. Vocês não me levam mal, mas eu conversei com ele. Eu perguntei o que ele acha. Mandei para ele. Ele disse na palavra o que ele acha. Então, assim, sua opinião a respeito, tá, mas eu sim, eu conversei com ele. Ele me falou para a palavra, está escrito lá. Eu vi. Isso você não perde mais. E eu digo assim, eu não estou falando só do ponto de vista de conhecimento, mas estou falando do ponto de vista de crescimento espiritual à semelhança do Senhor Jesus. Depois que você aprende que o Senhor gosta das coisas de um certo jeito, é um pouco mais difícil você ser de outro jeito. Pô, eu sou bruto, não, eu sou do jeito que eu sou, mas Jesus é o nosso humilde, entendeu? Depois que você entende isso, não dá mais para ser bruto e ficar tranquilo com isso. Não dá mais, porque você entendeu o que ele é. Então, quando você aprende coisas com o Senhor, elas não se perdem, elas não se vão, não tem como. As preocupações de Marta eram um dia e passaria. Ela faria uma noite e aquilo passou, foi. Mas as preocupações de Maria, que são ouvir a palavra, essas permanecem. Então, por isso Maria não perde para ouvir ali. De novo, ouvir, mais importante do que fazer. Fazer é importante, o trabalho de Marta não é inútil, mas ouvir é primeiro. Ouvir é mais importante. Então, a gente tem que avaliar essas situações. 3, evitar, e 3, praticar. Evitar. Se ocupar do que é menos importante. Porque, como eu falei, uma escolha que é limitado. Sofrer de preocupação e inquietação, muitas vezes por consequência dessa primeira, então não faça isso.
E também não, tipo assim, além de sofrer sozinho, perpetuar esse sofrimento para os outros. Não faça isso. Não julgue as pessoas que não estão vendo a mesma rotina louca que você. Não julgue isso. Na verdade, seria bom que você parasse de viver essa rotina louca. Então não perpetue essa cultura maldita de hipereducação e todo mundo tem que estar esbaforido o tempo inteiro. Não perpetue isso. Deus criou as coisas. Antes, em vez disso, dedique tempo ao Senhor, tempo de qualidade, tempo tranquilo, tempo com energia, tempo que você está disposto, tempo que você não está com sono, tempo bom, dedique tempo ao Senhor. E esse tempo que você vai dedicar ao Senhor, incline os seus ouvidos ao que Ele tem a dizer. Aproxime-se dele mais como quem quer ouvir como quem quer despejar um monte de coisa para apresentar sucesso. Não há um problema você confessar pecado e se desabafar com Deus, mas ele dizer, não, problema. Mas primeiro ouça o que ele tem a dizer. O que ele tem a dizer é mais importante do que o que ele tem a dizer. Tá? Então, algumas perguntas para a gente refletir um pouquinho. O que eu tenho feito, as coisas em que eu tenho gasto tempo, são realmente necessárias? Porque Jesus disse para Marta, só uma é necessária. Tudo que você está fazendo é Marta, eu aprecio, mas não é realmente necessário. Tudo que a gente está fazendo, todas as nossas atividades, olha para a sua agenda, fica sempre pedindo, faz um monte de coisa, até inclusive serviço ministerial da igreja, tá? Não estou escrevendo coisa da igreja, não, porque não é isso. É realmente necessário? Precisa mesmo? Ou será que esse tempo seria melhor gasto tendo um devocional um pouco melhor de qualidade? Dormindo, gastando tempo com a família, fazendo coisas que Deus nos manda fazer. E isso é uma coisa importante para você pensar também. Do que você tem aberto mão para fazer as coisas que você faz hoje? Porque às vezes a gente pensa muito em o que a gente vai fazer. Às vezes a gente não pensa no que a gente está deixando de fazer para fazer aquilo. Tempo é limitado, nós somos finitos. Então, se eu estou pegando esse copo aqui, eu não estou pegando uma, estou pegando as duas mãos não estão ocupadas. Então, tem que fazer uma escolha. Então, o que é que eu estou sacrificando para fazer mais um curso na semana? O que é que eu estou sacrificando para poder entrar em mais uma lição da igreja? O que é que eu estou sacrificando para poder fazer mais horas, para poder fazer mais salário? O que é que eu estou deixando na vida? Qual prática Deus manda para poder fazer isso? E por último, quanto tempo e prioridade eu tenho dado para ouvir isso? Quantos tem sido importante para mim? Quanto eu tenho dedicado na minha atenção, do meu empenho, da minha energia, da minha disposição para entender o que o Senhor tem para nos ensinar? Então, eu queria que a gente pensasse nessas coisas e Deus nos ajude a fugir de uma cultura de interativismo, por mais que muitas vezes venha de um lugar bom, bem funcionando. Deus nos ajude a fugir dessa cultura e escolher a boa parte, gente. Amém?